O banco pode bloquear uma conta corrente em virtude de alguma situação suspeita em relação a alguma movimentação. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo aqui, mas olha, antes de mais nada, você já deixa o seu like, ajuda o nosso canal a crescer. Bem, vamos primeiramente à resposta. Sim, ele pode fazer esse bloqueio desse valor. Agora, como é que isso funciona e o que você precisa fazer para evitar essa situação? Primeira coisa que você tem que considerar, o banco ele pode não somente bloquear, fazer um bloqueio prévio, mas como também pode informar o COAF. O COAF é um órgão que vai regulamentar ali qualquer transação suspeita. E se esse valor for bloqueado pelo COAF, aí a situação fica mais complicada. Então eu vou falar depois como é que fica nessa situação aí. Se você tiver algum comunicado do banco, por exemplo, de que aquele valor está bloqueado, o bloqueio prévio que o banco fez, nesse caso você vai ter que fazer a comprovação. Você pode, por exemplo, lá comprovar se você vendeu um imóvel, se você vendeu, por exemplo, ali um veículo, alguma coisa assim, recebeu um valor, simplesmente lá você vai apresentar a documentação, pronto, o gerente vai analisar e vai fazer a liberação. Ele vai manter ali aqueles documentos para poder se resguardar em qualquer situação. Se for uma pessoa jurídica, talvez você possa ficar numa situação mais complicada. Vamos imaginar, por exemplo, que você construiu um MEI. O MEI você tem um valor lá que você pode faturar em torno de R$6.700 mensal. Aí de repente entrou lá R$60 mil na sua conta, R$100 mil na sua conta. Isso é incompatível com o MEI. Quando você faz uma conta pessoa jurídica MEI, automaticamente isso fica registrado lá no banco. Se aparecer algum tipo de incompatibilidade, você vai ter que se justificar. Nesse caso, você vai ter que mudar a sua conta, vai ter que regularizar a sua situação, e aí você pode ter uma situação um pouco mais complicada em relação a isso. Então, o que você precisa pensar? Se você tem um MEI, você já tem uma previsibilidade de faturar muito mais do que o MEI pode faturar, já precisa previamente regularizar essa situação antes que você tenha algum tipo de problema. Se você, por exemplo, tiver uma pessoa física e você estiver operando aí em algum mercado e, consequentemente, você receber um valor que é referente à prestação de serviços ou venda de produtos digitais, qualquer situação, talvez venda como afiliado e tudo mais, nesse caso, você também precisa se preocupar. Por quê? Como é que você vai comprovar esse valor? Você pode até informar, por exemplo, o banco lá, que você recebeu lá, por exemplo, de um Hotmart, mas, consequentemente, você precisa entender que você pode ter um outro desdobramento em relação a isso. O que acontece é que se esse bloqueio for para o COAF, aí você vai ter uma situação um pouco mais complicada, porque aí o banco não pode mais desbloquear. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Ele faz um bloqueio prévio ali, simplesmente para pedir as informações do que está acontecendo, você vai lá, presta o esclarecimento, que ele foi um bloqueio prévio ali, uma situação prévia que ele fez. Agora, se esse bloqueio vai com um comunicado para o COAF, aí é feito um bloqueio da sua conta, consequentemente você vai ter que prestar esclarecimentos através de um advogado, vai ter que juntar toda a documentação, vai ter que realmente fazer ali uma espécie de um dossiê para poder explicar direitinho o que foi que aconteceu. Eu quero só ler para você entender direitinho como isso está previsto legalmente. Então, olha só, levando-se em conta as partes envolvidas, valores, modo de realização, meio e forma de pagamento, além daquelas que, por falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar sérios indícios de ocorrências de crimes previstos na Lei 9.613, de 1998, com ele relacionar-se. Então, a comunicação é feita pela instituição financeira em no máximo 24 horas a contar da data da conclusão da operação. Então, imagine a seguinte situação. Você tem uma conta corrente que começa a entrar valor e sair valor, entrar valor e sair valor, entrar valor, sair valor, ou você entra valor, você saca valor. Não tem muito justificativa essa transação. É uma situação que pode, por exemplo, configurar lavagem de dinheiro. Consequentemente, você tem ali uma conta corrente que você nunca movimentou, um valor movimenta-se excessivamente da noite para o dia. Também tem que ser considerada essa situação. Ou, por exemplo, você tem o seu MEI e você tem um valor muito acima do que o MEI poderia ser. Também pode considerar essa situação. Todas essas situações podem configurar algum tipo de bloqueio. Então, o que você tem que fazer é prevenir-se para não ter esse tipo de bloqueio. Você tem um histórico de recebimento, de faturamento na sua empresa, perfeito, você não vai ter problema. E caso tenha alguma situação do gerente, o gerente ele vai sempre solicitar uma carta de faturamento, vai solicitar, por exemplo, ali alguma comprovação, pode ser o imposto de renda, tanto para da pessoa física como pessoa jurídica em cada situação, também algum documento que comprove o valor efetivamente e perfeito, você não vai ter problema em relação a isso. Agora, se você tiver algum tipo de situação que é anormal, aí sim você está sujeito a ter um bloqueio. Se esse bloqueio for feito ali no banco, resolvido rapidamente ali, perfeito. Agora, se isso for para o COAF, vai te gerar uma situação ainda pior, porque aí você vai ter que justificar lá e vai depender do COAF fazer essa liberação. Aí o banco não pode fazer mais nada, tá bom? Muito bem, espero que você tenha tido esclarecido esse vídeo aqui, sabendo que a Tactus é uma empresa especializada no mercado digital. Nós atendemos aí centenas de empreendedores digitais em várias modalidades diferentes. Se você precisar da nossa ajuda, estamos à disposição e até um próximo vídeo.